Alô, alô, boa tarde a vocês aí. Então, devidamente aquecidos aqui pela introdução que a Ludmila fez, vamos passar para o ponto seguinte. Mas, antes de entrar nesse PowerPoint, na verdade ele vai entrar lá pelo meio da minha fala, porque há uma certa necessidade de fazer uma introdução, pensando que o tema que nos traz aqui, drogas e cultura, a relação do uso e do contexto social no Estado Democrático de Direito, e para situar melhor em que ponto estamos nesse Estado supostamente democrático de direito, é curioso, porque, de uma certa forma, há uma cultura que não é muito democrática, mas acaba sendo de direito, que é uma cultura que coloca a situação do uso de substâncias psicoativas numa posição de ilegalidade, não baseada necessariamente no pressuposto da saúde, mas ligado a um discurso de uma política econômica. E esse discurso dessa política econômica é o que determina que nos últimos 41 anos seja trazida à nossa realidade cotidiana o que se chama de guerra às drogas, de forma mais eficiente. Na verdade, essa guerra às drogas já existe há mais tempo, não com esse nome tão pomposo, tão bélico, mas como uma estratégia de controle social que vem lá no final do século XIX, que se configurou com uma possibilidade de controle para certos grupos étnicos que estavam em discordância com a atitude dominante, do discurso vigente. E é interessante perceber como esses aspectos, essa estratégia de controle social com certos grupos étnicos do final do século XIX voltam a ser reproduzidos agora no começo do século XXI, com o próprio discurso da internação compulsória. E como é que isso acontecia naquele período? No sentido de que, se nos reportarmos aos Estados Unidos da América do Norte, quando o consumo de substâncias psicoativas deixou de ser focado no âmbito médico que acontecia na Europa, no final desse período, e passa a ser uma possibilidade para que os trabalhadores, na sua labuta cotidiana, tenham uma possibilidade de sustentar-se, porque era uma carga horária de trabalho diferente da nossa, de 16 a 20 horas, às vezes até mais de trabalho. Então os grupos étnicos menos favorecidos nesse sistema estadunidense, ou seja, havia os negros no sul, mexicanos no sul, chineses na costa oeste, italianos, irlandeses na costa leste, que não eram exatamente os grupos mais queridinhos no discurso dominante e sofriam algumas resistências. E as possibilidades dessas resistências serem efetivadas de forma mais concreta se deu através do controle de certos hábitos. E sabendo dos hábitos ligados ao consumo de certas substâncias por esses grupos, estabeleceu esse primeiro momento do que se chama de um certo proibicionismo, ou seja, se para aguentar essa carga de 16 a 20 horas de trabalho, os chineses que foram responsáveis pela construção das grandes ferrovias que levaram à conquista da Califórnia, na época da febre do ouro, utilizavam ópio e derivados opiáceos, se os negros que depois da escravidão ser abolida estavam concentrados no sul e para aguentar as cargas de trabalho utilizavam cocaína. E digo cocaína, é bom frisar que nesse período essas substâncias tinham um valor muito inferior aos que tem hoje em dia, exatamente porque não eram proibidas, eram de fácil acesso. O mesmo em relação aos irlandeses com o álcool na costa leste e os mexicanos que subiam de volta pelo Texas, que foi anexado pelos Estados Unidos, que era um território mexicano, também usavam maconha. Descobriu-se que, através dos usos dessas substâncias, poderia-se conseguir, olha, esses grupos utilizam essas substâncias são utilizadas por grupos que têm um certo vazio, já que não acreditam no nosso Deus. Lá na Europa, Nietzsche já havia dito que esse Deus estava morto, mas os fundamentalistas daquele período acreditavam que
esses grupos étnicos colocavam um vazio no buraco dessa ausência de Deus, essas drogas, e essas drogas eram um sintoma de que eram grupos abaixo, reprováveis, abaixo daquela média que se esperava para um grupo ser aceito, para ser acolhido em uma forma, em um Estado democrático de direito. Então se dizia, se as pessoas a utilizarem essas substâncias, são pessoas que não simplesmente tapam um buraco, esse vazio da ausência de Deus, mas cometem violência, e geralmente associava-se isso a uma violência sexual contra as mulheres brancas. E dizia-se que os mexicanos fumam maconha para violentar as mulheres brancas, os mesmos dos negros com a cocaína, os mesmos dos chineses com os opiáceos, os irlandeses com o álcool. E é muito curioso pensar que quando entramos no século XX, é naturalizado esse discurso de que as drogas têm a ver com esse vazio da alma desses grupos. E elas teriam que ser vigiadas, policiadas de forma muito mais próxima. É um controle social que faz com que o hábito de consumir certas substâncias mostre diante do grupo dominante a fraqueza daquele grupo estigmatizado. E por que eu estou trazendo isso? Porque quando a própria Ludmila fala da internação compulsória, depois de um certo momento em que a reforma psiquiátrica começou a desenvolver um paradigma no qual aquela política manicomial da falta de autonomia, da falta de poder que os usuários sofriam dentro desse sistema, ou seja, eram pessoas que estavam incapazes de gerir suas próprias vidas, eram pessoas que foram tornadas objetos, não mais sujeitos. E quando chega o discurso da internação compulsória, já não se fala mais nessa leitura manicomial para o transtorno mental de forma geral, mas especificamente para o usuário de drogas e mais especificamente para o usuário de crack, aquele que está desassistido nas ruas em situação de vulnerabilidade. Então é interessante pensar que se nesse momento inicial, lá no século XIX, no final do século XIX, se pensava em certos grupos étnicos especificamente para serem controlados com esse tipo de proibicionismo ligado ao hábito de consumo de drogas, hoje em dia é como se o Estado democrático de direito dissesse: não somos culpados pela fragilidade e pela vulnerabilidade que se encontram essas pessoas na rua, que estão levadas à relação direta com o crime, com a violência. Dizem que essa culpa não é de um Estado fraco, que não assiste no sentido de dar assistência médica, de dar educação, inclusive dessas pessoas possuírem uma relação, um vínculo familiar mais estruturado. A culpa não é do Estado, mas a culpa é da droga. A droga é que faz com que essas pessoas estejam nessa situação de desassistência, de vulnerabilidade, e que causem esse caos social. É muito curioso pensar que, se isso na Bahia, na cidade de Salvador, se tornou algo muito patente através de certas campanhas publicitárias em 2009, tipo 80% dos homicídios estão ligados ao uso de crack, ou crack, cadê o caixão, não é privilégio de Salvador esse discurso, porque ano passado em Fortaleza eu estive participando de um encontro na área de saúde mental, e ao colocar esse dado, eu descobri que lá também foi tentado colocar uma campanha pública com esse mesmo molde. Só que as pessoas da área de saúde mental lá tiveram condições de enfrentar esse discurso e dizer: não, não é por aí. Não é a culpa dos usuários de crack ou o nível de violência em que se encontra na cidade. E conseguiram barrar esse tipo de campanha publicitária, mas aqui ela parece que vingou. Então, como é que isso se encaixa nesse discurso de guerra às drogas que foi declarado assim, mais concretamente em 1970 por Richard Nixon? Pensemos que nesses 41 anos dessa guerra declarada, $1 trilhão foi gasto nessa guerra, e em uma instância pode-se dizer que essa guerra conseguiu fazer com que as drogas fossem vencidas. Pelo contrário, o que aconteceu foi um aumento da violência, e não há nenhuma comprovação de que sejam as drogas que levem à violência, mas a proibição, a ilegalidade e a essa forma de controle social incrivelmente perversa que faz com que a violência ligada ao tráfico, não ao uso, mas ao consumo e ao